Graças ao Senhor nosso Deus, Ele tem feito crescer a igreja através do nascimento, né? Nós muitas vezes não pensamos em crescimento de igreja como nascimento de filhos, mas é maneira maravilhosa como Deus traz os seus eleitos à terra, já nascidos no lar cristão. Vocês podem virar um pouquinho para mim em forma de meia-lua, fazer um semicírculo. Isso, assim, isso. Muito bem. Ouçam o ensino do Evangelho. Então lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Observem que nosso Salvador mandou que lhe trouxessem os pequeninos e censurou aqueles que tentaram privá-los desse privilégio. Disse Jesus: Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então abraçou as crianças e, pondo sobre elas as mãos, as abençoou. Não duvidem, portanto, mas confiem em Cristo, para que ele receba o seu filho, seu filhinho, nos braços da sua misericórdia, dando-lhe a bênção da vida eterna e fazendo-o participante da natureza divina. Aprendemos recentemente no Evangelho que quando o Senhor disse dos tais é o reino dos céus, Ele está falando daqueles que se tornam como criança, daqueles que são pequeninos diante de Deus. E todas as vezes que nós trazemos as crianças, nós lembramos, meus irmãos, de como todos nós devemos nos portar diante de Deus, como pequeninos, dependentes, que precisam de colo. Então o batismo é sempre, o batismo de crianças também, uma manifestação clara do Evangelho de Cristo. Lembrem-se, primeiro, que o batismo significa que nós e nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecado. E não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Em segundo lugar, o batismo testemunha e sela nossa recepção na família dos filhos de Deus, o lavamento de nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação do nosso coração pelo Espírito Santo. Eis porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou como diz o termo literal, para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela nossa união com Cristo, somos inseridos em comunhão com Deus Trino. E apesar de nossos filhinhos não compreenderem ainda essas coisas, convém que sejam batizados, porque assim como sem o saber, são participantes da queda de Adão, também são recebidos em Cristo pela graça, segundo a qual Deus nos fala por Abraão, pai de todos os crentes, dizendo: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Disso também, meus irmãos, testifica o apóstolo Pedro, dizendo: Para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Por isso Deus outrora mandou que os filhos do seu povo recebessem a circuncisão como selo do pacto da fé. Ora, desde que o batismo substituiu a circuncisão, os filhos dos membros da Igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiros do reino e do pacto de Deus. Portanto, vocês, pais, eu quero fazer as perguntas de compromisso, às quais vocês devem dizer sim. Vocês prometem que, na dependência de Deus, permanecerão fiéis ao pacto da graça como é oferecido a vocês e a seus filhos? Sim. Vocês, confiando no Senhor, consagram essas crianças ao Senhor para que elas recebam a adoção como filhas de Deus Pai,
o perdão de seus pecados pelo sangue de Cristo, e no tempo de Deus, a regeneração de seu coração pelo poder do Espírito Santo, sim. Confiando nas promessas de Deus, prometem criar seu filho na disciplina e correção do Senhor, servindo-lhe de exemplo cristão. Preste atenção nesse compromisso. Orando com ele e por ele, ensinando-o a ler a palavra de Deus, instruindo-o desde os primeiros anos na natureza do pacto sob cujo amparo está. Vocês prometem fazer tudo quanto puderem para levá-lo ao conhecimento e à fé em Cristo, seu Salvador? Esta água, meus irmãos, é testemunho de Deus de que o seu filho é culpado e impuro. A aplicação da água não tem virtude alguma em si, diga-se de passagem, nem na criança nem no adulto. Mas ela é um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna puro e santo o coração. Roguemos, portanto, unanimemente a presença e a bênção de Deus. Eu peço que os irmãos fiquem de pé e os irmãos da terceira igreja respondam. Terceira igreja presbiteriana, os irmãos recebem essas crianças como membros da igreja, como filhos do pacto, comprometendo-se a ajudar seus pais a criá-los na disciplina e admoestação do Senhor, orando com eles e por eles, exortando-os no Senhor e ajudando-os no que for necessário, sim. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Pai do unigênito e bem-amado Filho, nosso irmão mais velho, Tu, Senhor, és nosso Pai e nosso Redentor. Pai da eternidade é o Teu nome. A Tua paternidade é tipo e fonte da nossa, porque por nos teres criado a Tua imagem, nos coroaste com a dignidade de pais. Agora, portanto, olha para os Teus servos, que aqui trazem seus filhos para dedicá-los ao Teu serviço, sendo eles pecadores e tendo nascido em pecado. Arrependidos, buscaram expiação na cruz. Permite que façam inteligível e sinceramente os votos do batismo. Habilita-os, Senhor, a cumprir esses votos na instrução e na disciplina de seu Filho. Como nasceu da carne, assim também no tempo do Senhor, seja renascido do Espírito Santo. E como o menino Jesus, se fortifiquem eles no Espírito e se encham de sabedoria. E sobre eles esteja a Tua graça, até que, na harmonia de toda a graça cristã, cheguem eles à idade do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, e sirvam eles a Ti e a sua geração por todos os dias de sua vida na terra, e quando terminar sua carreira neste mundo, assentem-se eles com Cristo na casa do Pai. Pedimos-te em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Kaique, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo de Deus diz amém. Luca Menezes Santana, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo de Deus diz amém. Mateus Menezes Santana, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo o povo de Deus dirá amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te bendizemos, porque a tua igreja tem crescido, Senhor, e se fortalecido na tua graça. E ela não cresce apenas através da conversão de adultos, mas ela cresce também no nascimento dos filhos do pacto. E o Senhor tem nos dado esses filhos para a glória do Senhor. E queremos pedir que o Senhor os faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles, na idade da razão, possam, ó Deus,
confirmar o compromisso que seus pais estão fazendo aqui. Que seus pais, pela tua graça e pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo, meu Deus, possam cumprir, meu Senhor, o compromisso que fizeram diante de ti agora. Nós te pedimos por nosso Senhor Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos, os pais podem sentar, depois receberão as congratulações dos irmãos.